Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live da segunda-feira, nossa palestrinha, para a gente continuar com a nossa conexão, junto com a egrégora da Casa Lucas, junto com os nossos irmãos de luz, junto com os nossos espíritos mentores, espíritos amigos, que nos tanto querem nos levar durante esse período, agora, dessa pandemia, a adquirir novas consciências, a despertar o nosso olhar verdadeiro, não é? E hoje, para a gente começar uns minutinhos antes e fazer a nossa preparação, também vão avisando aí, tá, galera, se tá ouvindo bem, se a transmissão tá boa, beleza? E para a gente fazer a nossa preparação, a gente tem o costume de fazer a nossa meditação, né? Mas antes de fazer a meditação, eu queria colocar uma musiquinha para a gente ouvir, porque eu acho que ela tem bastante a ver com o tema da palestra de hoje proposto. E eu acho que talvez alguns de vocês estejam até com saudade já dessa musiquinha. Eu vou colocar aqui para nós, o videozinho que vai rolar. Deixa eu ver. Vamos aproveitando essa música para fazer a nossa conexão com o plano astral superior.
Então já vamos aproveitando, inspirando mais fundo, nos conectando com esse conteúdo dessa música que nos inspira a pedir ao alto por essas bênçãos de amor, por essas chuvas de bênçãos e de graças em todas as nossas vidas, sobre todas as pessoas, sobre todos os reinos. Então, vamos aproveitando esses últimos 2 minutinhos antes da gente entrar no tema, para serenar nossa mente, pedindo ao alto e aos nossos espíritos amigos que nos envolvam, elevando o nosso pensamento, a nossa frequência, abrindo a nossa mente para que possamos compreender a mensagem que o plano espiritual quer nos trazer hoje, abrindo o nosso coração para sermos tocados fundo nos nossos sentimentos e assim deixando germinar as sementes plantadas pelo Mestre Jesus ao longo de todos esses séculos na sua mensagem de infinito amor que nos faz perceber o quanto necessitamos do seu auxílio para subir e alcançar patamares mais altos na evolução, na alegria, no amor, na felicidade que pode existir neste planeta. Que assim seja, e assim já é. Bom, pessoal, então boa noite de novo a todos, para quem entrou agora. A proposta da noite de hoje é falar um pouquinho sobre transição planetária, mas um pouco de um jeito mais prático, certo? Porque a gente já vem falando de transição planetária faz um tempo, certo? Na doutrina espírita, aqui e ali a gente sempre comenta, né, sobre esse momento que já foi anunciado desde a codificação espírita lá em 1857 pelo Allan Kardec, né? Ele já colocou que o fato da codificação ter acontecido, do Consolador prometido ter sido enviado, já indicava o início, né, do caminhar, ou da última hora, talvez, né, como também está lá na passagem Os Trabalhadores da Última Hora. Então, a gente sabe, né, que esse momento estava vindo. Talvez vocês já tenham ouvido falar que nós somos esses trabalhadores da última hora, porque sim, nós viemos para o plano encarnado para viver essa transição planetária, e com certeza nós temos um papel muito importante na realização dessa transição planetária. E em busca de trazer assim alguns aspectos meio práticos dessa transição planetária, eu acabei encontrando uma palestra do grupo Portal Saber Espiritismo, que eles também têm o grupo espírita Saber Amar, que é bem legal. Ele é um grupo de estudos, tem uma página no Facebook, é conduzido pelo Geraldo Lemos. Ele é um cara que conviveu muito com Chico Xavier desde que ele era muito jovem,
Então ele tem histórias muito bacanas para contar do Chico e é uma pessoa que tem um conhecimento de espiritismo muito profunda. Então eu gosto muito, de vez em quando eu assisto as palestras deles, assim, o grupo de estudos, os vídeos que eles postam no Facebook. E entre os vídeos que eu assisti, eles fizeram um estudo bem aprofundado sobre uma das leis morais, que é a lei de destruição. E a gente, para quem acompanha as palestras lá na Casa Lucas, sabe que a gente chegou a fazer um ciclo de palestras, né, sobre as leis morais. Então a lei de destruição, ela sempre entra em ação quando precisa ter uma grande renovação no planeta. E aí a primeira proposta de reflexão vem já agora. Como vocês acreditam, sabendo que o nosso tempo, já estamos na última hora, né? Na última hora desse planeta de provas e expiações. Então, como chegar no planeta de regeneração, sendo que ainda tem tantas mudanças necessárias que precisam acontecer e não estão acontecendo na velocidade que deveriam acontecer? Então, como chegar nessa regeneração? Como chegar no patamar de planeta de regeneração sem que, de alguma forma, aconteça um catalisador para ativar mudanças dentro de cada um de nós? Então, essa é a primeira reflexão. Então, quando a gente para e pensa sobre essa pandemia e como ela está acontecendo e todas as propostas que ela vem de isolamento, e se a gente conseguir compreender isso num sentido mais amplo, a gente vê esse isolamento sendo proposto para também acontecer uma interiorização, né? Enquanto a gente está isolado, não é apenas estar dentro de casa, é estar em casa, refletindo, pensando sobre as nossas atitudes, sobre como temos conduzido as nossas vidas, né? E aí, vendo este vídeo sobre a lei de destruição, que está muito relacionada à transição planetária, eles comentaram sobre uma mensagem que está no livro Justiça Divina, psicografado pelo Chico, é uma mensagem do Emmanuel, a de número 52, que chama Ante os Mundos Superiores. Então, ela traz o seguinte conteúdo. Quando nos referimos aos mundos superiores, recordemos que a Terra um dia formará entre eles por instância divina. Atualmente, no entanto, apesar das magnificências que laureiam a civilização em todos os continentes, não podemos aliar-nos do preço que pagará pela promoção. Sem dúvida, os campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos encarniçados pelo domínio. As nuvens de ódio que se avolumam na psicosfera do planeta rebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres. Contudo, as vibrações do sofrimento coletivo funcionarão por radioterapia na esfera da alma, sanando a alienação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria, em nome da ideia de Deus e daqueles outros que pretendem extirpá-las, banindo a ideia de Deus das próprias cogitações. Engenhos de extermínio desintegrarão os quistos raciais e as cadeias que amordaçam o pensamento, remediando as agonias econômicas da humanidade e dissipando as correntes envenenadas do materialismo, a estender-se por afrodisíaco da irresponsabilidade moral. Enunciando, porém, semelhantes verdades, é forçoso dizer que não somos profetas do belicismo nem Cassandras do terror. Examinamos simplesmente o quadro escuro que as nações poderosas organizaram e que lhes atormenta hoje os gabinetes de governança, ainda mesmo quando se esforçam por disfarçá-lo nos banquetes políticos e nos votos de paz. E ao fazê-lo, desejamos apenas asseverar a nossa fé positiva no grande futuro, quando o homem, superior a todas as contingências, respirar, enfim, livre dos polvos da guerra que lhe sugam as energias e lhe entornam inutilmente o sangue em esgoto de lágrimas. Abrindo as estradas do espírito para essa era de luz, abracemos a charrua do suor pela vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra a emergirem de todos os escombros com que pretendam sepultar-lhes as esperanças, elevando-se em direitura de outras plagas do universo. E,
enquanto nos empenharmos cada vez mais em largas dívidas para com a ciência que nos rasga horizontes e traça caminhos novos, vivamos na retidão de consciência, fiéis ao Cristo no serviço incessante de burilamento da alma, na certeza de que, se a glorificação chega por fora, a verdadeira felicidade é a obra de dentro. Então essa mensagem nos traz, aqui logo de início, algumas reflexões do Emmanuel que deixam bem claro que já nessa época, esse livro ele é de 60 e poucos, já em 60 e poucos, no plano espiritual, já se tinha uma grande preocupação no sentido de que tantas emanações negativas por parte nossa, coletivamente, já corria o risco de que essas nuvens de ódio que se avolumavam na psicosfera do planeta poderiam arrebentar em tormentas arrasadoras sobre a humanidade e sobre as comunidades terrestres. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem que começar a ter uma tomada de consciência depois de algumas semanas de isolamento, que essa pandemia ela não aconteceu por acaso e que talvez ela seja uma forma atenuada daquilo que a gente poderia ter vivido muito mais severamente, que poderia ter sido uma guerra. Porque se tivéssemos continuado no campo ideológico da vida internacional, em conflitos encarniçados pelo domínio, como tivemos uma fase não muito remota, né? A gente sabe ali a Guerra Fria, uma época de muita tensão no planeta, de muita luta velada, e como foi dito, né, pelo Emmanuel, ali que algumas vezes, né, engenhos de que as nações, né, tinham construído aquilo, apesar de tudo, né, que elas se atormentavam, os gabinetes de governanças dos planetas. Então, o que ele estava querendo dizer? Que na espiritualidade, que se conhecia tudo de um modo amplo, se via que o maior medo dos governantes na época, das principais nações, das nações mais poderosas na época, era esse medo de ser dominado pelo outro. Então, aquela guerra, aquela corrida que a gente viu, tanto em direção ao espaço, quanto a corrida armamentista nuclear, então aquilo deixou a espiritualidade muito preocupada. E nós temos um histórico, e daí se a gente voltar mais atrás, nós temos um histórico de dívidas coletivas que não pode ser ignorado. A gente não pode chegar num planeta de regeneração se não nos equilibrarmos com as nossas faltas em termos coletivos. Né? Ao longo da história da humanidade, quantas guerras foram feitas? E sempre, guerras nunca tem, assim, um culpado que a gente possa dizer, olha, foi esta pessoa e apenas ela tem que pagar pelo erro dessa guerra que não deveria ter acontecido. É uma nação inteira que entra naquele espírito, e mesmo que as pessoas que não concordam, que naquele momento encarnadas entendam que isso não deveria estar acontecendo, que tinha uma consciência mais ampla de saber que nunca, jamais a gente deveria matar um irmão de caminhada, seja ele da nação que for, né? Então, mesmo assim, coletivamente, isso se emana para a psicosfera do planeta, e a gente precisa passar por algumas coisas que nos ajudem a compreender aquilo que não tinha sido compreendido lá atrás. Então, quando a gente entrava nesses conflitos de proporções de nação contra nação, e como foram as guerras mundiais, que eram praticamente boa parte do mundo ou das nações mais desenvolvidas em conflito e matando um número de pessoas muito grande, a gente precisa compreender que isso coletivamente vai nos gerar uma necessidade de botar à prova a nossa compreensão agora de que, olha, isso aí não tá mais certo. Não é assim que a gente vai resolver os conflitos. A gente precisa resolver com fraternidade, com compreensão, estendendo a mão para o outro. Então, quando a gente vê a principal prova dessa pandemia
que é entender que mesmo que eu não seja grupo de risco, eu posso olhar para o outro e fazer algo que é pelo todo, a gente começa a fazer umas associações e fica se questionando se de alguma maneira isso não é uma prova coletiva, justamente nesse sentido. E quem sabe uma prova muito mais leve, mas muito mais leve. Ao longo dessas semanas eu acabei recebendo também uma mensagem muito bacana que surgiu num centro espírita lá em Guaxupé, para vocês verem como a espiritualidade não tem proselitismo, não existe assim, não, vamos dar a mensagem através do Divaldo Franco para que chegue em todos. Não, ali naquele local pequeno, no interior, recebeu uma mensagem tão linda, falando da necessidade que temos e de como provavelmente nós estamos passando por isso por misericórdia do Pai Maior, e não como um castigo. Talvez poderia ter sido bem pior conforme a humanidade tivesse avançado. E daí, ainda estudando sobre esse tema, eu achei uma outra mensagem que também estava sendo citada pelo Geraldo Lemos, mas uma mensagem bem antiga, de 44, ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial, onde o espírito falava: estamos informados de que há um grande esforço desenvolvido por inteligências muito evoluídas com a finalidade de transformar, pelo mínimo, com as vibrações destruidoras da guerra, no imenso laboratório da natureza planetária. Em 1942 e 43 foram utilizadas as chuvas nessa parte do hemisfério. Em 1943 para 44, pelo que nos informam, será utilizado o frio intenso, porque estejam certos de que as missões coletivas de ódio, vingança, perseguição, pilhagem, desespero, enfermidades e morte criam nos infinitos reservatórios atmosféricos verdadeiras culturas de venenos sutis, que é preciso combater com todos os recursos ao nosso alcance. Então, fica bem claro que a espiritualidade sim trabalha o tempo inteiro para aliviar essas emanações que nós fazemos pela nossa ignorância. Eles, na sua infinita amorosidade, sabem que quando a gente começa algo tão lamentável como um conflito armado, onde vai ter a morte de várias pessoas, algo tão lamentável como foi a Inquisição, onde se queimavam pessoas em nome de Deus, algo tão lamentável como foi as cruzadas, que pretendiam também restabelecer a glória da Igreja Católica, né? que precisava reconquistar espaços. Muito sangue foi derramado em nome de Deus ao longo da nossa história. E é impossível saber agora, nesse instante, quantos desses débitos nós já pagamos coletivamente. Mas eu arrisco a dizer, e aqui é bem importante que fica a minha opinião pessoal, que tentando observar quais foram as nações mais afetadas e qual foi o continente mais afetado atualmente pela pandemia, ainda é a Europa, que foi o cenário, né, o palco da maioria desses infortúnios ou dessas tristes episódios da história da humanidade. E apesar de tudo, a gente vê até a Alemanha saindo muito bem, porque talvez tenha aprendido a lição, tendo sido o berço daquela cultura que foi tão infeliz durante a Segunda Guerra e que também passou por momentos de muita dificuldade logo após a Segunda Guerra. Então, talvez coletivamente eles tenham aprendido a lição. E hoje, por terem aprendido a lição, estavam preparados para passar por essa pandemia. Então, a gente vê essas coisas e fica pensando, será que tem a ver, será que não tem a ver? Mas a lógica nos faz acreditar, pelo menos nesse momento, que sim. Quem sabe mais para frente os espíritos nos deem a clareza de como foi e por que foi. Mas voltando àquela mensagem que eu falei, tão bonita que eu recebi, o espírito que se manifestava era de uma preta velha e ela dizia que as pessoas que estão se encarnando agora por causa dessas doenças, elas se prepararam para isso. Elas concordaram, elas programaram na encarnação dela desencarnar.
desta maneira e neste momento, servindo de instrumento para que esta prova pudesse acontecer. Então, como a espiritualidade é muito sábia e tem capacidades muito amplas de saber aquilo que pode acontecer e o que não pode, eles provavelmente tinham já, imagina que muitas das pessoas que estão desencarnando são idosos, então tem gente de 60, 70, 80 anos que deve ter planejado essa encarnação 20 anos antes, então há 100 anos atrás já tinha gente planejando essa encarnação, sabendo que talvez desencarnasse nesse momento de transição planetária, de provas coletivas, e ficou lá marcado para fazer essa passagem e voltar para o plano espiritual. E quem sabe também o fato desse vírus atacar mais os idosos não seja porque também já são espíritos que estão precisando retornar para o plano astral para voltar numa nova era, já com uma cultura modificada, porque são pessoas que ainda viveram uma cultura muito difícil, onde está muito entranhado vários preconceitos, várias dificuldades assim que fazem o planeta ter dificuldade de avançar para essa nova era. Então, quando eu falo assim que a ideia da palestra de hoje era transição planetária de uma maneira prática, era entender essas coisas práticas que vão ser inevitáveis de a gente passar. Então, algum tipo de dificuldade, algum tipo de prova coletiva, nós vamos ter que passar, sim. Como que a gente faz daí para atravessar essas provas que são coletivas? Primeira coisa, gente, é aprofundar o nosso conhecimento dos ensinamentos do Mestre Jesus. Isso é fundamental. A nova era vai ter esse tom. A nova era vai ter mais fraternidade, vai ter uma presença bem maior da espiritualidade. A era de regeneração vai abrir, a ciência vai começar a constatar a presença dos espíritos. Então isso tudo já nos foi dito. E como nós estamos nos preparando para esse novo momento? Como nós estamos preparando as novas gerações para esse momento? Como é que está o nosso diálogo em casa sobre os conhecimentos do Mestre Jesus? Como é que a gente fala sobre isso? A gente fala amplamente? A gente esconde a nossa fé? A gente aprendeu já a não dizer, de repente, que é espírita no momento que não convém, mas ao mesmo tempo não deixar de dizer, olha, eu acredito que o perdão é importante, eu acredito na caridade, e a caridade como Jesus propôs. Então essas coisas que esse momento de isolamento e de recolhimento nos proporciona. Olha quanto tempo a gente está com, a maioria de nós, com tempo livre, ou mais tempo livre, porque não dá para fazer outras atividades. Voltou, gente? Dá um ok aí pra mim, porque aqui falhou. Bom, mas o fato é que além da gente compreender esse momento de recolhimento, de possibilidade da gente se enriquecer desse conteúdo que foi deixado e que às vezes a gente não tem essa proximidade toda. Quantos vídeos no YouTube, quantas propostas, e às vezes não só do espiritismo, gente. Não só do catolicismo, mas principalmente do cristianismo, né? Não só disso. Outros conhecimentos do budismo, de outras linhas religiosas, de outras filosofias que nos agregam também. Se a gente tem mais afinidade com essas, vamos buscá-las. Não vamos ter medo, não vamos deixar esse momento muito rico passar. É um momento muito, 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 de muita possibilidade de alcançar novos degraus na nossa escalada em direção à luz, né? E aqui, só retomando o final daquela mensagem do Emmanuel, né? Ele dá uma aliviada, né? Porque ele fala sobre tantas coisas difíceis, né? Que poderíamos passar. E fala aqui, né? Que vai ter mesmo o sofrimento serviria como radioterapia.
Radioterapia, ele quer dizer. Então quer dizer que se a gente passar por algum tipo de sofrimento, aquilo acaba sendo um tratamento para nossa alma. É como se... E a radioterapia hoje, né, se ele quis fazer essa associação bem explícita, a radioterapia hoje é utilizada para o quê? Para matar células cancerígenas. E qual é a célula cancerígena que hoje existe dentro da gente? É o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é o nosso egoísmo. Então, quem sabe ele não quis dizer exatamente isso. E aí, nesse momento de recolhimento, tantas reflexões estão vindo até nós e tantas pessoas espalhando mensagens bonitas, tentando se ajudar, tantas pessoas tocando música para os seus vizinhos, para ajudar que aquele momento não seja tão difícil. Quanta coisa boa, gente fazendo máscaras para ajudar o próximo. Será que a gente não consegue manter isso depois que o isolamento acabar? Esse olhar, um olhar de amor verdadeiro pelo nosso irmão que está tão próximo da gente, e às vezes um que está tão longe que a gente nem conhece. Quanta gente está fazendo máscara e não sabe nem onde vai parar a máscara. Não sabe. Fazer o bem sem olhar a quem. Quanta coisa a gente tem capacidade hoje em dia. E com certeza, eu não acredito que a pandemia seja a nossa maior prova. A pandemia vai passar. Mas muitas outras questões ainda virão, porque não é pouquinha coisa que precisa mudar para que chegue a era de regeneração. Ainda tem muitas coisas, muitos alicerces que precisam ser derrubados. E de novo eu falei no início da palestra sobre a lei de destruição. A lei de destruição, ela tem essa finalidade, renovação. Ela vem para derrubar aquilo que não pode mais, que não tem mais base ou que não vai conseguir sustentar um novo crescimento baseado numa verdade maior. E que verdade maior é essa? É a verdade da fraternidade, é a verdade da cooperação, é a verdade da irmandade, da caridade. A nova era, ela não vai comportar todo esse egoísmo, o consumo desenfreado, a nossa cegueira de ver o nosso próximo passando fome e aquilo não nos tocar, não nos doer. A nossa cegueira de ver os nossos próprios parentes da nossa família, às vezes passando por dificuldades e a gente pensando, nem vou entrar no mérito porque eu vou só me incomodar. É a nova era do amor, gente. É de entender o outro. É de olhar para o outro e ver ele completamente. É de não se doer tanto. É de não deixar o nosso orgulho tomar conta e achar que tudo é sobre mim. Às vezes não vai ser sobre a gente. Às vezes é sobre o outro. E Deus, quantas vezes, em quantas passagens, Jesus deixou bem claro que às vezes era no mendigo que batia a nossa porta, que se a gente desse comida para ele, era para Jesus que a gente estava dando aquela comida. Para aquela pessoa que estava doente e que a gente cuidou dela, não era outro, era Jesus que a gente estava cuidando. Se a gente entender isso, se a gente colocar isso dentro do nosso coração de verdade, a gente vai conseguir construir esse mundo novo. E precisa, gente. Precisa para ontem. A hora da regeneração tá vindo e tá vindo com tudo. É uma onda. E ninguém vai conseguir parar ela. Mas a gente pode se pegar numa boia enquanto essa onda vem. E essa boia é a mão do Mestre Jesus. Essa boia são os ensinamentos que ele nos deixou. Isso é que tem condições de nos salvar. Já estamos chegando perto do finzinho. Por último, eu queria deixar um exemplo de ontem eu assisti um documentário sobre a senhora do número 6. Até publiquei nos meus stories. Eu fiquei muito emocionado. Ela, uma senhora de 109 anos, eu não sei se ela ainda está encarnada. Ela vivia na Inglaterra. E com 109 anos, ela ainda tocava piano todos os dias. E ela tinha um amor pela música enorme. Ela dizia para ela, a música era Deus.
E com 109 anos, é claro, ela tinha passado, estava viva na Segunda Guerra Mundial. E ela era da República Tcheca, ela nasceu em Praga. E ela foi presa pelos alemães quando invadiram a cidade de Praga. E foi levada para um campo de concentração. O relato dessa senhora de 109 anos, que tinha um brilho no olhar, a coisa mais linda, vocês não fazem ideia, vale a pena. A senhora no número 6, ou The Lady on Number 6, estava no YouTube, vocês encontram. É um documentário de 40 minutos. Ela fala que nem no campo de concentração, ela sempre pensou que alguma coisa de boa tinha ali. Não existe nada no mundo que seja só ruim. Não existe nada no mundo que seja só ruim. Essa pandemia, ela não é só ruim. Não existe nada no mundo que seja só ruim. Mesmo dentro de um campo de concentração, ela conseguiu. Ela tinha certeza que alguma coisa de boa tinha. E quando ela tentava e procurava, ela achava. Se isso não é um aprendizado que nos serve para nossa nova era, eu não sei o que é. Eu indico para todos vocês, se quiserem se emocionar um pouco, se quiserem se sentir tocados e inspirados por essa senhorinha. Vocês não fazem ideia. Foi muito lindo. Essa foi uma das frases que ela me colocou, que me fez chorar durante o documentário. Mas teve várias colocações dela e das amigas dela, que todas, tem mais duas que aparecem, todas tinham passado pelos campos de concentração e sobreviveram, principalmente porque eram artistas. E os alemães valorizavam muito a arte. Ela, quando ela conta, porque quando vieram finalmente levar ela para o campo de concentração, tinha um vizinho dela que era alemão. E aí ele veio, bateu na porta dela e disse assim: eu acredito que já estão vindo te levar. E eu não sei direito como encontrar as palavras para te dizer, mas muito obrigado pela tua música, porque me aliviou. Então vocês vejam que a gente não deve nunca tomar e generalizar as nossas opiniões. Aquela hora, e ela vai dizer que aquela pessoa ali falou uma coisa bonita para ela. E que ela não guardava nenhum rancor dele. Que muitas vezes jornalistas alemães procuraram ela para entrevistar ela. E antes de entrar no apartamento dela, eles perguntavam se era seguro entrar. E ela disse: eu não guardo nada, não guardo mal de ninguém, não quero ninguém mal. 109 anos. Talvez seja esse o segredo da longevidade. Não guardar o mal dentro da gente. Então, essa é a mensagem que eu queria dizer para vocês, que eu queria trazer hoje. A nova era, eu acho que ela se parece bem mais com essa senhora. A transição planetária talvez se pareça com a história dela, de ter passado por momentos tão doloridos. Todos nós vamos passar por esses momentos. Mas se a gente segurar e tiver uma positividade, um olhar positivo para as coisas, eu tenho certeza que a gente vai chegar do lado de lá e a gente vai fazer essa transição planetária acontecer. A gente precisa fazer ela acontecer. É a transição planetária na prática. Agora não é só entender que um dia vai chegar esse momento e o planeta Terra vai se tornar um planeta de regeneração. Sim, vai. Mas é através das nossas mãos. E agora chegou o momento, gente. Não tem mais volta. Pra gente encerrar, é claro, vamos colocar, para quem pegou a sua aguinha para fluidificar, pegue agora o seu copinho de água, coloque aqui na sua frente. Enquanto a gente ouve a oração de São Francisco, vamos mentalizando tudo aquilo e pedindo que nessa água sejam colocados os fluidos que nos trarão saúde, equilíbrio do corpo físico e, quem sabe, até ativando a nossa imunidade contra o vírus. Porque o isolamento social, em algum momento, e não falta muito, vai acabar.
E nós vamos precisar voltar para a rua, fazer o nosso trabalho, fazer a nossa parte, exercitar o nosso amor para fazer essa transição planetária acontecer. Então, vamos estar prontos e que Deus nos permita estar saudáveis também. Então, vamos nos concentrando. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então é isso, meu pessoal, meus irmãos de caminhada. E como foi dito na música que a gente colocou para fazer a nossa preparação, essa noite está previsto chuva, né? Que Deus permita e que faça que sejam chuvas de amor, de bênçãos e graças. Paz e bem a todos, uma ótima semana.